Um bom dia, que Deus nos abençoe, mais um domingo em que nos encontramos reunidos em nome de nossa escola e na beleza da hora de podermos refletir, meditar sobre as verdades de Jesus. Trouxe para nossa preparação, para nossa oração dessa manhã, desse domingo, um poema de nossa querida Alta de Souza. Ontem, 12 de setembro, dia em que comemoramos e relembramos o nascimento de Alta, a cotovia mística das rimas. Nasceu em 1876, no Rio Grande do Norte, em Macaíba. E a leitura é uma homenagem a seu Clóvis, e essa especificamente foi inclusive psicografada na nossa Escola de Jesus Cristo em 1972. Escutar com o coração, escutemos, melhor dizendo. Sempre com Jesus, aos corações queridos da jornada da ascensão. Não te detenhas, segue, alma querida, vara o próprio caminho em sombra e vento, resguarda o coração tranquilo e atento e enriquece de amor o chão da vida. Não te amargure o temporal violento que invade a terra em fúria desmedida. De esperança a esperança e lida em lida, dissiparás a angústia e o sofrimento. Segue, plantando o bem por onde fores, deixando ao tempo o fel das próprias dores, por mais que a provação te envolva a estrada. Além da imensa noite espessa e fria, Cristo é o divino sol do novo dia, anunciando a nova madrugada. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, queremos nessa hora, Senhor, agradecer pela vida de Alta, agradecer pelo amor que dedica à nossa escola, pelo amor que dedica a cada um de nós, membros desta casa. Queremos agradecer pela vida de cada um de nós, Senhor, por esta oportunidade, por esse tempo, por estarmos nesse momento no mundo, com essa oportunidade de experienciar um momento raro na humanidade que a pandemia nos está impondo. E queremos apenas pedir nesta hora, como de hábito, Senhor, que possamos acalmar os nossos corações, que os nossos medos, os nossos limites de entendimento, que os nossos limites emocionais, que os nossos desafios e nossas lutas e nossos medos, tudo isso, Senhor, possa ser neste momento, possa ser silenciado, para que tenhamos ouvidos de ouvir, para que penetre, Senhor, em nossos corações as reflexões que iremos trazer nesta hora. Em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, de Maria, nossa Mãe, e de nossos amigos e benfeitores espirituais, em especial hoje de nossa Alta, pedimos permissão para iniciarmos nossa reflexão desta manhã. Que assim seja, Senhor. Meus irmãos, primeiro pedir desculpa por mais uma vez estar aqui num domingo, mas hoje seria realmente o meu dia junto com minha irmã Teresa, mas que está no trabalho da escola, que graças a Deus continuou. E da última vez, e em nome das minhas queridas Ana Maria e Silvinha, que não puderam estar, Ana inclusive, por não ter o recurso tecnológico. Então eu peço desculpa e paciência a cada um de vocês para que possa outra vez me ouvir num domingo, que é um dia muito especial para a cristandade. Nossa
reflexão dessa manhã é trazida por Paulo e está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Diz Paulo para cada um de nós: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo nos diz que é preciso que não venhamos a nos conformar com este mundo. Conformar é não tomar a forma desse mundo, a configuração desse mundo, a não identificação desse mundo. Acreditamos muitas vezes que a não conformidade é a não aceitação, mas a palavra é mais profunda do que uma primeira impressão que temos do verbo conformar. Conformar é tomar a forma. Então, não tomeis a forma, não tenhamos a configuração, que não venhamos a nos identificar com o mundo. E por que Paulo nos adverte isso? E é grandioso o gesto de Paulo, porque no caminho de Paulo houve o Saulo de Tarso. Então ele é sabedor dos desafios humanos e, inclusive, frente à misericórdia divina, os escolhidos para estarem na representação primeira do cristianismo foram homens e mulheres que apresentaram os seus desafios de superação. Até porque, para que viéssemos a nos identificar e até reconhecer que essa grande batalha, ela nos aponta para o futuro, para a renovação, para a transformação. Então, Paulo nos adverte e nos alerta: não vos conformeis com esse mundo, porque ele sabe que dentro de cada um de nós existe tentações, limites, traços de temperamento, desafios a serem suplantados, transformados, modificados. E, na verdade, ele sabia que as tentações humanas, as nossas afinidades, nos favorecem a nos conformar, a nos identificar, a nos configurar com os padrões do mundo. E por isso ele nos traz essa primeira importância, essa primeira atitude, que é preciso que estejamos alertos para compreender que há na nossa trajetória espiritual muito a se vencer e que damos o nome de tentações. Antes de mais nada, é preciso que venhamos a tirar o falso moralismo, como se as tentações fossem apenas desafios que algumas almas enfrentam, almas que estariam na prostituição, ou um grande ponto de desafio quando nos viciamos, inclusive vícios de ordem tóxicas, e que essa pessoa precisa se superar. Mas as tentações fazem parte da nossa natureza humana. Emmanuel diz que ninguém ultrapassa de improviso os recursos da própria mente, porque somos herdeiros de milênio. Então, identificar as tentações é um momento já, isso Emmanuel nos traz até de alívio para as nossas almas, porque muitas vezes, e durante nosso percurso espiritual, porque cremos na reencarnação, nem identificávamos aquilo que precisava ser alterado. Estávamos tão imersos nos nossos desejos, e os desejos, eles são multifacetados, também restringimos o que seja desejo,
Imaginamos desejo apenas sob o âmbito sexual e que muitas vezes, ao invés de compreendermos, identificá-los e verificarmos a existência dos nossos desejos, simplesmente o ignoramos. E por vezes, por ignorá-los, por ignorar algumas marcas que precisam ser transformadas, somos tão julgadores do comportamento alheio. Somos tão duros com o comportamento alheio. Nos tornamos juízes na terra. Mas isso é contra a lei de Deus. Isso não é possível. É a nossa tendência a ignorar nossos desafios internos. Mas o que Paulo nos traz é que temos facilidade para nos identificarmos com este mundo. Porque a tentação, ela só ganha espaço, só ganha terreno em nossa alma se tivermos essa ligação magnética, se tivermos a afinidade. O desejo, ele faz parte, é ele que nos dá vigor para a vida, nos faz, inclusive, manter a existência. Mas o desejo, ele não pode ser, como diz o Livro dos Espíritos, um corcel selvagem. É preciso que tenhamos numa embarcação o leme. Por isso que ele nos diz: não vos conformeis com esse mundo. Atentai-vos. A atenção precisa ser primeiro para nós mesmos. Chico tem uma imagem até um pouco engraçada do que seja a tentação. Ele diz que a tentação se assemelha a um cão grande que corre em nossa direção, mas que o nosso desejo é que ele nos pegue. Porque a tentação está no hábito do nosso temperamento, de nossa trajetória. Por isso que se não identificamos ainda nossos pecados, aquilo que nos é de fragilidade espiritual, isso não é bom. Temos habilidade para identificar os problemas, as tentações, as escorregadas do outro. E quantas vezes, nos nossos arroubos moralistas, quase que pedimos às pessoas, ou melhor, não pedimos, quase que exigimos do outro que peça autorização a nós para viver. E hoje isso está forte. Queremos identificar quem tem direito à vida. Mas uma coisa bastante importante nesse encontro com a tentação, porque a carne é fraca, e a carne é fraca pela vulnerabilidade que temos na nossa alma, fruto de nossa trajetória. E se conseguimos esse mal-estar de ficarmos, ora, escorregando e repetindo um comportamento, ora, recuamos e nos controlamos, é porque em nosso coração já há uma parte que quer, como fala Chico, que esse cão se aposse, mas há uma outra parte em nossa alma já com uma lucidez dizendo: segue, não se conformei, não é para mais nos configurar, não nos identificarmos. E isso tanto diz respeito ao indivíduo quanto a um povo. Uma vez escutei numa pregação uma imagem muito interessante acerca desse momento de
confronto interno, onde nos sentimos ainda afinizados com alguma atitude que pode ser de poder, encarnações e encarnações com poder nas mãos, nos vemos nessa presente encarnação sem recursos maiores de poder, mas ainda buscamos estabelecer o poder até com animais. Um carroceiro, hoje é mais difícil de se ter, mas ainda existe, subindo uma ponte, a violência com que ele trata o animal é o que lhe resta de poder. A violência hoje ainda, traço da nossa sociedade contra a mulher, é ainda esse poder. Isso é uma tentação. Interromper esse desejo de ser reverenciado, adorado, é uma luta interna. E nessa pregação que escutei, a pessoa fez uma metáfora muito interessante. Ela diz que esse momento em que internamente entramos nesse confronto de não ceder mais a essa afinidade que nos conduz a erros de comportamento, aos nossos pecados, ele diz assim, se assemelha a um carro que está numa velocidade e que em determinado momento precisa frear. Nesse freio, é como se nós tivéssemos sofrido uma retração, um solavanco, e que nesse solavanco o corpo vai para frente e vai para trás. Apesar do desafio dessa hora, precisamos agradecer esse solavanco que tanto o indivíduo sofre e não é por Deus, porque Deus não castiga. O castigo não é do caráter de Deus. O caráter divino é de salvação, mas no universo em que nos encontramos, está dentro deste mundo os efeitos de nosso estágio evolutivo. Então, o resultado que é essa contração que sofremos, e podemos dizer que o nosso país, o Brasil, está nessa contração, ora vai para trás com atitudes de barbárie, ora vai para frente, para que nós venhamos a ter essa possibilidade de ir para um outro padrão. A alma vive individualmente e um povo vive coletivamente. Esse solavanco que faz parte do funcionamento da lei de Deus, porque não é possível que os nossos desejos sejam como cavalos selvagens e que venhamos a nos satisfazer. Em essência, a cultura do mundo capitalista nos dá uma sensação, quase que certeza, de que para sermos felizes precisamos satisfazer os nossos desejos e nos colocarmos livres. Mas esse não é um princípio de liberdade verdadeiro. O princípio de liberdade verdadeiro é aquele em que temos o poder de escolha, em que temos o poder de arbitrar, fazer as nossas escolhas e não nos deixar livres pelos nossos desejos, que fazem parte do quadro evolutivo em que nos encontramos. Por isso que ele nos chama a atenção. Não vos conformeis com este mundo. Não tomai a forma deste mundo. Não nos identificarmos com este mundo. E ele só nos adverte porque ele sabe da nossa facilidade ainda em nos identificarmos com este mundo. Essa identificação não é o outro que nos traz, é a sintonia. Há uma mensagem que é bastante ilustrativa do que significa uma tentação. Não me lembro de quem é, mas fala que é muito fácil
identificar o que é a tentação. Pega-se um prato cheio de milho cru e entrega-se a uma pessoa. Ela não será tentada. Pega-se milho cru e coloca diante de um animal, de um cavalo. Ele vai ser tentado a comer. Aí a mensagem diz assim: pega-se um prato cheio de pedras, de diamantes, e coloca-se à frente de um cavalo. Ele não será tentado. Agora pega um prato de diamante e entrega à frente de um ser humano. Aí está a possibilidade da tentação. Então não é o outro, são as nossas afinidades e faz parte da nossa trajetória. A busca por uma evolução consciente vai nos colocar frente às nossas tentações, isto é, aquilo que ainda nos é de afinidade, de ressonância. Por isso, Paulo, na grandeza de sua alma, conhecedor do que é a trajetória das tentações, enquanto Saulo, e com Paulo ele se fez pequeno, ele diz: não vos conformeis com este mundo. E ele diz: por que não nos conformarmos? Ou melhor dizendo, o que precisamos fazer para que venhamos a não nos configurar, a não nos identificar, a não permitir que as nossas afinidades, que os nossos desejos sejam cavalos selvagens, indomáveis, mas que tenhamos a liberdade. Escolher é liberdade. Escolher. E a grandeza da lei, ela nos faz participantes da nossa própria transformação. O professor Ubaldi diz que a preguiça não está dentro das virtudes divinas, porque para a nossa visão míope do funcionamento da lei e do amor de Deus, é que ele, num passe de mágica, nossa concepção, transformasse-nos, a cada um de nós, este mundo num paraíso. E a concepção de paraíso que ainda temos, é do descanso eterno. Mas a grandeza da construção, e por isso o professor Pietro Baldi nos fala, há uma fadiga para a subida. E por que há uma fadiga para a subida? Porque é um processo de transformação interno. Por isso mesmo Paulo nos diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é transformar? Olha como está em consonância, de acordo com o primeiro verbo. Transformar é ganhar nova feição, novo caráter, nova forma. Então, não vos conformei não é a indignação. Porque a indignação santa, temos muita dificuldade. Jesus se indignou com os vendilhões do templo. Mas a nossa indignação é muito afinizada com a ira, com o moralismo, com a incoerência. O não vos conformeis é mais profundo do que automaticamente concebemos numa primeira leitura. Por isso que Paulo nos fala, ele nos adverte, porque ele sabe, por experiência pessoal e por estar num outro padrão de percepção do funcionamento dos homens, da vida e do funcionamento, sobretudo, da lei de Deus, é que ele diz:
não permita a identificação. Para que você não se identifique, não é Joaquim se identificar, não é o outro. Ele diz, não vos conformeis. É para cada um de nós. Mas não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Aí ele diz que seguido, seria a segunda parte dessa advertência amorosa de Paulo, de quem viveu, de quem teve a coragem de escutar a pergunta do Cristo: Saulo, Saulo, por que me persegues? A cegueira temporária descortinou uma visão extraordinária. E ele se levanta sobre os próprios pés, porque foi inundado do amor do Cristo. E por isso ele vem dizendo para cada um de nós: mude, renove, tome nova feição, o seu modo de entender. Escutando há pouco uma entrevista de Cristiane Torlone, que perdeu um dos filhos de uma forma bastante desafiadora, ela disse na pergunta, a Bial fala para ela por que ela saiu do Brasil e foi para Portugal. Ela falou uma frase óbvia, mas nem sempre, ou quase sempre, temos essa facilidade de entender o óbvio. A gente tende a complicar as coisas, as pessoas, as palavras e o entendimento. Nós não simplificamos, como Casimiro Cunha sempre nos aconselha, simplificai. Nós problematizamos. Ela disse, é preciso ter humildade para entender a dor. É preciso ter humildade para compreender, ou melhor dizendo, para reconhecer que o nosso entendimento acerca da vida, acerca de nós mesmos, acerca sobretudo de Deus, é um entendimento viciado, é uma visão míope. Há poucos dias no Facebook, mostrando fotos de quem é míope e não tem uns óculos para enxergar. A distorção é algo fabuloso. Paulo de Tarso está dizendo o seguinte: vocês têm facilidade, como eu tive, para me identificar com o mundo, porque o seu entendimento acerca da vida, de você e do mundo é um entendimento viciado. É, na minha opinião, e é uma visão, e ele nos convida a justamente mudar, transformar o nosso entendimento. No Livro dos Espíritos, há alguns aspectos que eu gostaria que a gente refletisse. Primeiro é consolador reconhecer, observando o percurso da humanidade na história, que o mundo não fica parado, estático. Isso quer dizer que nós não permanecemos na infância, não apenas na cronologia, mas também não ficamos na infância no que diz respeito à visão de mundo, a comportamento humano. Há uma lei natural, e a mesma lei que rege a natureza, esses organismos todos vivos, também regula o organismo social. Tudo está sob a égide divina. E é preciso que venhamos a ultrapassar o nosso entendimento e começarmos a buscar como funciona. E a natureza, ela
ela nos mostra como é essa lei natural. A semente precisa germinar, depois é preciso que haja um crescimento, depois as folhagens vão tomar um corpo, vai dar flores, vai dar frutos. Esse funcionamento de uma espécie vegetal é também a mesma lei, a lei natural, que fala do meu funcionamento como ser humano e fala do funcionamento do organismo social. O que precisamos entender? Que a humanidade passa por transformações. Essa marcha ela é progressista. E Kardec diz, ele faz uma pergunta 783. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Há um progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Isso funciona para uma população e funciona para o indivíduo. Mas é certo que sempre no momento em que seja um povo, seja uma família, seja um indivíduo, estão preparados e aptos com recursos para ir para mais um pouco à frente. E graças a Deus, a lei de Deus não concorre com as vaidades humanas. Kardec faz um comentário de extrema importância para nosso entendimento acerca de nossa própria trajetória espiritual, trajetória de nossa família e trajetória de nosso povo. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tende a atingir a finalidade que a providência lhe assinou. A ignorância nos traz mais para perto de reações de barbárie, sem consciência da barbárie. Então a lei vai nos conduzindo a avanços. Primeiro, inclusive, mais fácil para o ser humano, um avanço de ordem intelectual, porque através de maior capacidade de compreensão, ele estará mais responsável por suas escolhas. Continua Kardec. Ele se instrui pela força das coisas. Atentemos para esse parágrafo agora. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos, depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do caronchoso edifício do passado que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. O que Kardec nos traz e que o professor Ubaldi fala isso abundantemente? As tensões sociais, elas são resultado do próprio funcionamento da sociedade e que vai sendo esse motor de transformação. Não criado por Deus, mas germinado, porque Deus não usa do mal, ele não usa o recurso da maldade. Ele se aproveita da imaturidade humana e usa aquela situação para aprendizado humano, para transformação humana. Nessas comoções, vivemos uma nesta hora, né? Vivemos agora revoluções morais e revoluções sociais.
Nessas comoções, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais. Olha o que Kardec nos traz para nosso entendimento ser renovado. Ele diz que muito da desordem, o que nos assusta, é de ordem de interesses materiais. Porque na nossa trajetória, precisamos nos lembrar permanentemente. Há um tempo para tudo. E nessa grande profusão de bênçãos que fala um tempo de matar, um tempo de sorrir, um tempo de guardar, lá é dito também que Deus colocou no olhar humano a eternidade. Somos seres eternos. É essa grande beleza que o Evangelho do Cristo nos trouxe, não para repetição de erros, mas para que possamos olhar esse olhar à frente, identificando a temporalidade dos desafios. Por isso que Paulo nos adverte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E esses momentos de tensão social e esta hora em que vivemos é muito interessante, porque o que nos pode preservar do contágio é água com sabão. O que pode nos preservar do contágio é uma máscara. Coisas simples, mas que nem todos têm acesso. A água. Então é um momento onde os nossos interesses materiais se encontram momentaneamente ameaçados, mas para que venhamos a nos transformar, a percepção do entendimento seja de outra ordem, porque, como ele disse aqui, o edifício do passado, e hoje temos muitos edifícios carunchosos, quer dizer, cheio de carunchos, cheio de marcas que estão danificando, que interferem na saúde social. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima de sua própria personalidade, olha a consonância com o versículo trazido por Paulo. Porque o nosso entendimento acerca da vida do outro, e é preciso que fiquemos em alertas, porque Jesus adverte para que não venhamos a usar o fermento dos fariseus e saiamos pegando questões do Livro dos Espíritos para condenar comportamentos alheios. E é interessante porque quando pegamos, inclusive, às vezes, uma questão do Livro dos Espíritos, ignoramos outra. Se nós buscamos ajustar o Novo Testamento aos nossos caprichos, faremos como o Livro dos Espíritos, obviamente. E nosso entendimento, por isso, inclusive, a pergunta do Cristo ao doutor da lei: como lês? Como lês? Como eu leio a vida? Como eu leio a mim mesmo? Como eu leio a sociedade? Como eu leio o comportamento humano? Eu leio com o meu olhar. E aí Paulo diz que corremos risco de nos configurar, identificar com o mundo, corremos o risco. E por isso ele diz que precisamos, para que não venhamos a cair e nos afinizar, às vezes até travestidos de moralismos, na maioria das vezes, travestidos de versículos do Evangelho, e somos duros, extremamente duros. Meus irmãos, uma menina de 10 anos
foi condenada. Foi condenada. E há quem pegasse o livro dos Espíritos para dizer não. E no livro dos Espíritos diz que se há risco da vida, ainda mais nem é a vida de uma mulher, é a vida de uma criança, porque biologicamente e cronologicamente é uma menina. É preciso compreender isso. Diz Kardec, aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência que do mal faz sair o bem. O mal não é criado por Deus. E como Pietro Baldi nos adverte, que não venhamos a ser preguiçosos e que venhamos a transferir para Deus a responsabilidade que é nossa. Porque queremos o livre-arbítrio, mas não queremos transformar nosso temperamento e muito menos transformar o universo da qual nesse instante fazemos parte. E por isso a carne é fraca, porque enfrentamos a vulnerabilidade. A vulnerabilidade de estarmos encarnados, com esquecimentos temporários, com viver os desafios de decepções, de vivermos de alegrias, de refazimentos, mas de desafios. São a procela, a tempestade que saneiam a atmosfera depois de a terem agitado violentamente. E a natureza já está nos dizendo, porque ela está se acalmando e se refazendo. Os animais estão até se sentindo mais livres, mais livres. Paulo nos diz, nada me afastará do amor de Deus, nem eu mesma, nem nós mesmos conseguiremos nos afastar do amor de Deus. É isso que o Evangelho nos traz. Ele não nos vai tirar das provas, porque as provas são esses solavancos, como nessa metáfora de um carro, quando a gente ou está numa velocidade baixa e quer aumentar, e que faz uma leve solavanco. Os obstáculos são pedagógicos. As provas são um processo educativo. E o que o Evangelho nos traz quer tirar nossas angústias, nossos medos, nossa visão míope, nosso egoísmo, nosso sofrimento. É isso que o Evangelho nos traz. Continua aqui uma pergunta de Kardec. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Nós nos perguntamos isso hoje. Meu Deus, a humanidade, até falamos, meu Deus, a humanidade está dando para trás. Eu estou assistindo coisas que eu não achava mais, como se diz hoje, defender, outra vez, falar a mesma coisa. Ele responde, ou melhor, os espíritos respondem, engana-te, observa bem o conjunto e verá que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Aqui a resposta dos espíritos é a exaustão do pecado ou a indigestão do pecado. A indigestão do pecado, ela é de caráter individual, mas a indigestão do pecado também é de caráter coletivo. E se pensarmos no Brasil, história que o brasileiro desconhece, porque o brasileiro desconhece a própria história, isso é uma verdade,
A escravidão no Brasil durou mais de 350 anos. Tivemos a lamentável realidade, por dificuldade de muitos, de soltar o sistema escravista ineficaz para a acumulação de capital. Ineficaz. 1888 foi a proibição. 100 anos depois, 1988, a lei precisou dizer que o preconceito é crime. Então, se percebermos, nós temos menos tempo de fim de escravidão do que de escravidão. Então, durante muito tempo, a lei era baseada nos costumes, e os costumes representam o nosso modo de pensar. Por isso que Paulo de Tarso diz que é preciso mudar a nossa forma de entender. Transformai-vos pela renovação. Renovar é alterar para algo melhor. Alterar para algo melhor. E aí ele pergunta, qual o maior obstáculo do progresso? O orgulho e o egoísmo. E ele continua depois dizendo o que já destaquei, que se compararmos os costumes anteriores com o que hoje temos, e digo mais, né? Há um pensador chamado Michel Foucault, em que ele diz que o padrão de humanidade avançado, de civilidade, é aquele em que a sociedade não mais aceita a violência física. O nosso padrão de civilidade ainda aceita a violência física, mas hoje a lei já nos diz, a lei já busca nos frear, a lei já diz, inclusive, que a tortura é crime. Hoje temos lei de proteção à infância, ao idoso, às mulheres. Isso é um cerceamento, isso é a razão buscando frear e transformar o senso de moralidade humana. Esse edifício do passado, cheio de caruncho, que vai sofrendo a transformação. Quem nos diz sobre isso é Kardec. Porque seria impossível que entre o século XIX e o século XXIV haja, a esse respeito, tanta diferença quanto o século XIV e o século XIX. Aí nós podemos entender. Então a mudança do modo de pensar é mais lenta? Sim. Mas o que a literatura espírita nos traz, professor Ubaldi fala muito isso, que o século XX e o XXI também tem uma grandiosidade, um diferencial enorme e podemos dizer qualitativo, porque hoje a razão, a inteligência, a capacidade de compreensão, ela está muito aquém do que foi e hoje nada freia. Precisamos fazer escolhas e durante muito tempo nós não fazíamos escolhas. Hoje é esse cristão, se assim deseja ser um cristão, tem que tomar posição, que vá além do seu modo de entendimento, que vá além da sua visão míope. Só mais um pedacinho de Kardec. A humanidade progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e instruem. Quando esses preponderam pelo número, tomam a dianteira e arrastam o outro. Esse pensamento está em consonância com o pensamento do professor Ubaldi no livro Evolução e Evangelho. Tudo isso de acordo com o princípio segundo o qual a sociedade dos seres que formam a vida é constituída por um sistema orgânico. Fazemos parte de um organismo humano hierárquico. E graças a Deus o é. Em que os seres estão interligados e nenhum deles pode avançar sozinho, mas somente
inclinando-se sobre os irmãos menores para fazê-los subir com eles. E graças a Deus, a Terra recebeu uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, um Clóvis Tavares, tivemos essa graça, uma Irmã Dulce e tantos outros que descem e que vêm à Terra com essa missão de, nesse organismo vivo, favorecer esse processo de transformação. Mas para essa transformação, é também no Livro dos Espíritos que Santo Agostinho nos traz e que quero como grande recurso para a renovação desse entendimento, para que não venhamos a nos identificar, nos configurar, tomar a forma deste mundo que nos vai ser fácil se deixarmos aos desejos livres. É preciso que a gente tenha o controle. Isso é liberdade. Isso é ser livre. Não é deixar os nossos desejos soltos como cavalos selvagens. Isso não é liberdade. É só seguir o fluxo. E o fluxo biológico do a carne é fraca. É preciso transpor e sermos livres por escolhas que reflitam uma qualidade de amor a nós mesmos. Amai-vos uns aos outros. Estamos ainda na busca do padrão superior, como Cristo nos amou. E como Paulo nos diz, nada me afastará do amor de Deus, nem eu mesma. O que Santo Agostinho nos sugere e que fez durante sua trajetória? Ele lembra a máxima atribuída a Sócrates, que estava no pórtico do templo de Apolo, o conhece-te a ti mesmo. E por que é preciso esse desafio tão fantástico desse conhecimento de si mesmo? Que lá na Grécia eles entendiam que quanto mais o indivíduo se conhecesse, mais poderia conhecer o mundo. E hoje, desde o nascimento do Cristo, nós ainda temos a graça de, quando permitimos essa entrada da luz divina, e tudo começou numa manjedoura, na simplicidade, essa nossa alma vai sendo iluminada e a gente vai cada vez mais percebendo aquilo que é de pecado, aquilo que é de necessidade de transformação. Porque identificar os nossos pecados não é algo inglório. Identificar os nossos pecados, os nossos desafios, os nossos traços de temperamento, os nossos limites, os nossos orgulhos e egoísmos, é muito pelo contrário. A grandeza do céu. Porque já estamos não mais livres como um corcel indomado, mas num outro sentido de liberdade, a de quem busca a autodisciplina, o autocuidado e o autoconhecimento. Por isso mesmo que ninguém deita remendo novo em veste velha. Porque na época as roupas eram muito feitas de lã. Então, se você coloca uma roupa muito velha, que não tinha esse mundo de consumo que tem hoje, e pega um pedaço novo, esse pedaço novo, quando você lava, ele se reduz, vai esticar o que já está ruim. Ou ninguém deita vinho novo em odres velhos. Rompe-se os odres e entorna-se o vinho. Os odres eram uma espécie de cantil, onde você podia carregar. Normalmente eram feitos de pele de animal, inclusive muito de cabra. E a pele nova, o couro novo, melhor dizendo, ele tinha mais flexibilidade. E quando se colocava
o vinho dentro de um cantil novo, a flexibilidade desse tecido, desse couro, favorece, porque o vinho novo, ele está em fermentação, então ele vai ter uma expansão de gás. Então, se colocar um vinho novo num odre velho, o velho já está inflexível e ressecado, e aí vai haver desperdício. Por isso, precisamos aceitar esse convite de Paulo e ouvir o que Santo Agostinho fez com ele. Ele diz assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista o que fizera e perguntava a mim mesmo, se não faltara algum dever, se ninguém tivera comigo motivo, para de mim se queixar. E ele acreditava que, para fazer isso, não se podia fazer apenas racionalmente, mentalmente, porque poderíamos ter outra vez uma visão míope. Então ele diz de que maneira? Rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecesse. Diz pra gente que o esclareça. Grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizestes alguma coisa feita por outrem que você censuraria. Então ele diz que o conhecimento de si mesmo é chave do progresso individual. E se mesmo assim ainda causasse dúvida, ele diz: imagina se outra pessoa tomasse tal atitude, como você observaria? E ele ainda vai mais longe. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos. Então, nessa luta, nessa batalha tão valorosa, tão necessária, porque para que venhamos a introjetar virtudes, precisamos experienciar, precisamos experimentar, precisamos vivenciar. E essa sugestão de Santo Agostinho, que venhamos a acolhê-la diariamente, mas não fazê-la mentalmente. É até importante, e não estamos aqui dizendo que o trabalho do psicólogo não seja de grande valia. Claro que sim. Isso é um avanço na concepção de saúde. Mas estamos colocando que, além do psicólogo, se houver necessidade, é preciso que busquemos o grande psicólogo da humanidade, o grande médico das almas, Cristo. E ao adormecer, buscarmos fazer esse enquete interno, mas pedindo a Deus e ao nosso anjo da guarda que nos conduza pela mão, para que venhamos a modificar a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de ver a nós mesmos e, sobretudo, a nossa forma de entender e ver a Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em um outro versículo, Paulo diz: renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Por isso, busquemos a espiritualidade superior e busquemos meditar, não apenas ouvir, mas precisamos criar o hábito de uma meditação nossa com toda a literatura espírita e, sobretudo, com o Evangelho.
Porque hoje, segundo o nosso professor Ubaldi e o próprio Livro dos Espíritos, isso é notório no próprio Evangelho, hoje somos uma humanidade onde temos mais capacidade de compreensão, capacidade intelectual e mais um avanço tecnológico de tal ordem que nos possibilita, inclusive, mais tempo para ler, mais tempo para sermos caridosos, mais tempo para orarmos, porque o avanço intelectual, ele hoje nos pode favorecer ao avanço moral, que apesar de não estar ainda nesse profundo equilíbrio, estamos hoje vivendo, segundo Kardec, segundo o professor Pietro Baldi e o próprio Evangelho, o momento agora é um momento desafiador, sim, mas daquele solavanco, para que possamos avançar e aceitemos a lembrança de Santo Agostinho, aceitemos esse convite do autoconhecimento, com a proteção de Deus, para que venhamos a nos reconhecer pecadores. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai de infinita bondade, queremos agradecer, Senhor. Queremos agradecer a possibilidade de entendimento que hoje a humanidade pode dispor. Saímos da infância, Senhor, mas ainda nos encontramos com tantas variáveis humanas. Mas pedimos que nos ajude nessa batalha interna, essa grande vitória, porque o maior vencedor, nos lembra André Luiz, é aquele que vence a si mesmo. Que possamos, Senhor, aceitar esse desafio do autoconhecimento sob Tua proteção. Que venhamos a buscar a oração, ao estudo do Evangelho e a caridade, Senhor. Porque a nossa transformação nos coloca diante do outro, e só diante do outro, Senhor, é que efetivamente conquistamos maturidade espiritual. Em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, de Maria, nossa Mãe, pedimos permissão para encerrarmos nossa reflexão desta manhã. Que assim seja.